Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos para a sua leitura mensal, mês de dezembro de 2025. Vamos abrindo a sua mensagem, a sua leitura com uma mensagem do tarô. Depois vamos para uma mensagem geral. Vamos falar sobre trabalho, sobre amor. Vamos lá. Tarô, qual mensagem para... Calma que eu ainda não concluí. Olha a ansiedade, né? Vamos lá, com muita calma. Tarô com mensagem para os geminianos, mês de dezembro. Qual a mensagem a eles? Dois de ouros. Mês de dezembro, para os geminianos, traz uma questão de gêmeos tentando equilibrar alguma situação, tá? Por termos ouros na mesa, essa situação ela pode estar falando sobre questões da sua materialidade como um todo, gêmeos. Então, podemos aqui incluir trabalho, o seu profissional, as suas questões, as suas finanças, a sua saúde, as suas relações cotidianas, rotineiras, aquelas pessoas ou situações e lugares que vocês tenham trocas. Aqui está me dizendo que alguém abandonou um barco no mês de dezembro. Por que abandonou um barco? Parece que alguém estava numa situação ou pode ainda estar dentro de uma situação onde pode haver muitas tribulações, tá? E ao perceber que há muitas tribulações, alguém decide se afastar desse cenário. Porém, ao se afastar desse cenário, tá? Que de alguma certa forma está fadado realmente a ruir, a não dar certo ou a não continuar como estava, isso reflete em alguns pontos da sua vida, que pode ser as suas finanças, a sua saúde, a sua rotina, tá? Ou a sua maturidade. O que seria a maturidade? O ato de amadurecer dentro de algum aspecto da sua vida, gêmeos, tá? Então, esse mês vocês podem tentar ter que equilibrar vários pontos ao mesmo tempo, como um reflexo de um afastamento ou de sair de algum local que é conflituoso. Aqui é como se alguém precisasse reconstruir, tá? Então, só que aqui vai falar sobre você. Não vejo algum auxílio neste primeiro momento, é algo que vai falar muito sobre a sua ação. Você pode até ter alguém que te ajude, tal, de um ponto ou de outro, mas aqui fala muito sobre você. É uma ação que você quer, né? Pode ser que você queira desenvolver isso ou comece a ter essa percepção na matéria, porque a matéria, ela pode estar um pouco... tribulada para alguns de vocês, o que faz vocês se movimentarem. Isso não quer dizer que tem uma consciência de fato, tá? Então, percebem as duas polaridades. Tem geminianos que podem perceber, tá? Algumas questões que precisam ser melhores trabalhadas, ajustadas, e outros, o próprio desconforto começa a surgir, onde alguém fala, poxa, eu tenho que rever isso aqui, tá? São esses dois pontos. Outros vai sim exigir um pouquinho mais de atenção à saúde, tá? Principalmente a saúde emocional de vocês, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor, gêmeos, essa mensagem? Então, assim, não entendam que, ai, meu Deus, eu falei isso para algumas leituras. Como é negativo, porque... Opa, deixa eu tampar isso aqui, peraí. É preciso compreender, né, a sua potência, a sua força de realização, ela parte sim também de um desconforto, gêmeos. Então, nem tudo, você normalmente não cresce quando tudo está muito estável, tudo está muito linear, né? Então, é preciso ter esses balanços para que, poxa, como eu vou me adaptar a esses altos e baixos? Então, isso também é um amadurecimento. Então, o tarô, ele traz... é uma ferramenta de grande autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. Aqui alguns de vocês realmente estão neste momento querendo
ajustar alguns pontos, podem estar assumindo responsabilidades cujo qual no passado pode ser que não tenha tido por alguma razão, e aqui não é julgamento, mas é assumir a responsabilidade de fato, não quer dizer que você pode cumprir com todas as tarefas, mas não quer dizer que você assumiu aquilo, entende? E é o que eu tô sentindo para alguns de vocês. Então, é como se alguém tivesse uma oportunidade de sair de um cenário, sair de uma situação. Mas tá vendo pendurado aqui? A oportunidade ela se abre, mas não como você quer. Então, quando se fala assim, olha, uma oportunidade se abre, aqui temos o sol, é uma baita de uma possibilidade. O carro, posso dizer, pessoal, que algum geminiano que se conecta a essa parte da leitura, salientando que ela é coletiva, tá bom? Pode ser que não ressoe essa parte com você, tá tudo certo, tudo maravilhoso, tá? Mas para algum geminiano, algumas ações do mês de dezembro em diante, elas vão falar muito de ações kármicas. São questões que vão vir com muita força para cima de você. Você pode ter alguma dificuldade em saber lidar, tá? Mas é a oportunidade que está sendo lhe ofertado para que uma transformação aconteça. Essa transformação, digamos assim, é como se as situações começassem a ficar muito mais claras para você. Então, a porta que se abre não é exatamente como você gostaria para resolver algumas dificuldades. Então, se entende assim, olha, vai abrir uma oportunidade, vai ser tudo incrível, maravilhoso. Não necessariamente, mas tudo depende da sua percepção, da sua clareza e da sua lucidez. Aqui, esse sol, ele vem falando sobre um caminho, são duas cartas que falam de muita movimentação, de uma certa forma. Tá vendo os cavalos? Então, tem questões que ela tem uma certa força, chegam com agilidade, com uma certa constância, mas para que haja uma renovação. Aqui a questão é o dependurado. É bem possível que Gêmeos tenha alguma limitação ou algo que ainda segura vocês dentro de um contexto. Podemos estar falando de apego emocional, apego familiar, tá vendo esse dependurado preso numa árvore, numa base, numa estrutura de uma árvore, que fala sobre, sim, as questões ancestrais familiares, tá? Pode ser dessa geração mais atual que você conviva, ou pode ser de uma geração mais, antiga. Por isso a energia kármica aqui, entendeu? Então tem movimentações, tá vendo atrás dessa mulher, vem como uma força feminina segurando, essa, não lembro o nome desse veículo, me desculpem, mas é como se fosse um veículo romano, guiado por cavalos. Então aqui atrás dela tem o quê? O sol. A força, tem uma força no mês de dezembro, tá? E que não fala sobre as suas ações, fala de uma força mais elevada. 3 arcanos maiores na sua leitura, como base de sustentação. E você com o 2 de ouros. Então, as suas ações no mês de dezembro, ela ainda estará uma coisa assim, eu tenho que equilibrar muitos pontos. Só que terão forças maiores, mais elevadas, que estão te impulsionando, criando força para que você supere ou libere algum condicionamento que possa ser familiar, algum condicionamento que possa ser na saúde, no trabalho, alguma questão kármica que está sendo iluminado para Gêmeos para que haja liberação. Mas aqui é um trabalho que vai exigir um pouquinho de vocês, tá? Então, não é somente se afastar do problema ou da dificuldade. Aqui, realmente, por ter arcanos maiores, forças maiores, é aquela questão. Dezembro é como se fosse um mês que ou você para ou você segue. Porque lembra aqui as consequências, alguém deixando algum cenário para trás. Uma dor, uma dificuldade, uma complicação, seja lá o que for. Alguém deixando um cenário para trás. E está começando a assumir as responsabilidades, tentando ajustar, equilibrar, pode ser que você queira se associar a alguém também, mas aqui eu posso dizer que associar a alguém não vai estar muito benéfico, porque a vida ela vai te condicionar ou vai te levar, na verdade, ou trazer muita clareza, situações na sua vida para que você se desapegue. Porque o ato de, eu saí de uma situação, eu preciso de estar com uma outra pessoa para me ajudar
Não. Aqui é um condicionamento, esse padrão de preciso, eu tenho que estar em tal situação, tenho que estar em tal local para saber o que fazer e como, né? Ou essa pessoa me ajudar, de repente, aqui a vida tá falando assim, olha, isso é um condicionamento. Então, muitos geminianos, eles vão começar a entender que vai ter que, alguns pontos vão ser essenciais, mas deverão ser trabalhados de uma forma mais... como eremita, né? De uma forma mais só, porém com consciência e com sabedoria. Então terão os caminhos, as portas, que podem sim ser um pouco desafiadoras, mas elas são desafiadoras mais pelas suas ações. Porque alguém pode não estar habituado a fazer trabalhos como esse, de soltura, de liberação, de desapego, de fazer ou ver as situações de uma forma diferenciada do qual estavam vivenciando até então. Ok? Então, aqui realmente fala de dezembro, é um mês de grande percepção para vocês. Eu não falo que é um mês de virada, mas é um mês de retomada de consciência. E isso tem um peso e um valor muito grande. Por isso não é uma leitura negativa, não são pontos negativos, são pontos que fazem parte do seu aprendizado. É como uma prova na escola. Você passa o ano, né, ali aprendendo, recebendo sinais, orientações. Aí chega no momento do semestre, final do semestre, você tem uma avaliação. É onde você coloca que de fato, olha, você realmente estudou durante todo o semestre ou não, né? É o momento aqui de vamos ver o que você aprendeu. Não é o momento de julgamento, mas é o momento de colocar em prática aquilo que se aprendeu de fato. Então, só vai poder sair de uma situação ou ser aprovado se você realmente conseguir colocar ali naquela avaliação todo o teu conhecimento. E é isso aqui que a vida está mostrando. Então, não é algo negativo, é a vida. Aqui você simplesmente, mês de dezembro, está vivendo, mas precisa viver, né, e aprender, né, o contexto de liberação. De saber lidar com coisas, não, e mais uma vez, saber lidar não é só fazer, executar a questão, né? Mas é compreendê-la. Por que desse cenário? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho que fazer? Por que eu não fiz? Qual que é a minha entrega nessa história? Qual não é a minha entrega? Então, tudo isso é o sol, é renovação. São movimentos que vêm para você para uma retomada de consciência muito mais clara, muito mais ampla, tá? Ok, gêmeos. Vamos aqui. Mensagem geral. É aquela coisa, né? Bom, é isso. Não vou me aprofundar. Mensagem geral para gêmeos. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vocês, de alguma certa forma, no mês de dezembro, estão sendo forçados a sair de uma limitação. Essa limitação, ela pode ser muito mental, 9 de espadas, tá? Só que pode ser que existe uma pessoa que queira te prender dentro de um cenário. Gêmeos. Pode ser uma pessoa de fora, pode ser você mesmo, essa pessoa. Pode ser você mesmo, essa entidade, vamos colocar assim, que acaba se limitando. Por quê? 10 de paus. Então, existe alguma responsabilidade para alguém, pode ser muito pesada. Pode ser exigir muito de você, muita entrega, muita energia, muitos compromissos, muitas questões, e que por alguma razão você talvez não tenha se dado conta num tempo atrás. E agora essa consciência, ela tá brotando em gêmeos, entende? Eu sei que tem pessoas que não vão entender nada e, como eu disse, tudo bem. Você não tá conectado ou sintonizado nisso aqui, nessa informação ainda. Outros estarão, tá? Então, não veja, mais uma vez, tudo isso como, ai, que peso. Não, todo mundo quer uma leitura incrível, vai ficar rico, milionário, mas, desculpa, existe um processo, né? Existe uma construção. Então, o seu ponto de libertação, de equilíbrio, ele tem que passar por esse processo.
e pode ser um processo bem pesado, tá? Aqui tem alguém, Gêmeos, com muitos ciúmes. Sinto alguém com muitos ciúmes. Possa ser que vocês tenham que lidar com uma pessoa um pouco agressiva, ríspida, tá? Alguém pode te cobrar algo e te cobrar muito, assim, incisivo. Cuidado com brigas, bate-bocas e discussões nesse mês de dezembro. Aqui fala de um mês de muita intensidade. Foi dito na leitura de Aquário sobre catarses, tá? Para quem não sabe, catarse é o colapso, né? Então, onde vem esse colapso, né, de sensações, emoções, pensamentos, para que haja uma renovação, para que haja a catarse é quando há uma não aceitação de um fato. Então as emoções, né, nossa, inflam de uma tal forma. Então o catarse, ela acaba vindo como um ponto de, olha, precisa liberar, precisa ter um fluxo aqui, como se algo tivesse retido, tá vendo? Muitas cartas e travas de apego, de limitação. Então pode ser algo que você considere como muito simples, porque tem um condicionamento. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é ciumenta. É uma coisa que todo mundo passa um pano e vê como isso normal, né? E hoje se vê muitas notícias de que isso não é normal, né? Então, o ciúmes, ele fala sobre insegurança, apego, dependência, né? Dependência emocional, física, química de uma outra pessoa, entendeu? Então, o que o outro oferece pra você e que você, por alguma razão, pode ser você ou uma outra pessoa, tá? Enfim, entende? Que você não consegue manifestar aquilo, mas o outro faz por você. Então, é meu, sabe? É meu, você faz isso por mim, você tem que resolver isso pra mim, entende? Então, o ciúmes, ele tem muitas máscaras, muitas faces. Então, é uma situação aqui, tá? Para vocês, para apenas explanar as situações. Vamos lá, o que mais? Para Gêmeos. Então, tá vendo que vocês abrem com a âncora. É como assim, olha, Gêmeos, vocês querem um crescimento, vocês evidentemente querem uma fluidez e querem um encerramento de algum contexto, mas ele vai falar muito sobre o seu posicionamento. E o seu posicionamento não é algo que vai ser fantasioso, fake, é um posicionamento real, porque aqui vai ter uma cobrança mesmo, para que se haja um encerramento. Mas ele vai partir muito da sua postura, da sua ação, tá? Tudo aquilo que eu sinto que é contrário a uma verdade, ou tudo aquilo que é contrário a um encerramento que gere uma liberação, gere sabe, uma renovação, tudo isso vai ser muito difícil. Então, pessoas que, seja com você, ou uma pessoa direta que você lide, que tenha essa dificuldade de soltar, de insistir em um contexto que possa criar travas, bloqueios, dificuldades, cansaços em pessoas, num cenário, uma situação, tudo isso se torna muito complicado a esse alguém, tá? E aí pode refletir, não sendo você, pode refletir em quem está próximo, tá? Tem alguma mulher que pode te, digamos, de uma certa forma, é pesada essa palavra, mas tem uma coisa de manipular, tá? Para que você tome alguma ação, tá? Conversas muito... Sabe aquele tipo de diálogo que acontece no oculto? Elas passarão por uma grande mudança, tá? Então, questões que são muito fechadas vão ter uma mudança ou um desvio. Eu não sinto que chega para você. Olha aqui, são questões que não estão às claras a você, Gêmeos, mas que estão acontecendo. Se não estão às claras, é porque exatamente essas nuvens aqui, ó, possam gerar confusões, conflitos, né? E eu tenho uma questão aqui
que até foi visto aqui no 2 de ouros, você se afastando. Então tem um desvio, bem, parece que você quer se desviar daquilo que acontece de uma forma oculta. Tem uma energia estranha aqui, tá? É isso. Existe alguém planejando em fazer uma mudança, tá? Tomará uma decisão de fazer uma mudança. Essa mudança ela pode ser algo muito amplo, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Tem que tomar prudência porque é uma leitura coletiva, né? Olha só essa energia. Cuidado com as trocas que você tem, Gêmeos. Aqui tem uma troca que foi feita que proporcionou algum desgaste, tá? Algum desgaste, algum incômodo, alguma perda, isso vai estar em evidência, tá? Então, de repente, Gêmeos perdeu alguma questão. Você achou que perdeu, mas na verdade pode ser alguém que tenha tirado de você, tá? Então, isso fica às claras. Não, Gêmeos fez isso. Vai ficar às claras da mesma forma, tá? Aqui pede-se um pouco de atenção com pessoas, lugares, situações que são desgastantes. Aqui é um mês realmente muito voltada a cuidados da saúde, tá, pessoal? Então, pode ser você cuidando da saúde de alguém ou você cuidando da sua saúde, tá? Pode ser que alguém precise do seu amparo nesse tema, tá? Aqui eu vejo alguém sendo aprovado, pode ser em vestibulares, tem alguma aprovação. Tem alguém expondo um segredo. Vejo vocês firmando um contrato, tem aquela coisa assim, Gêmeos, estava esperando muito, né, por essa resposta, por essa parceria, por esse acordo, e essa resposta virá pra você, tá? Virá pra você. Pode ser um novo trabalho, uma oportunidade, ele é interessante. Tem alguém preocupado aqui se um dinheiro vai chegar até você, aqui tá dizendo que vai, tá? Alguém aqui, bom, teve algum sucesso até então no que tange questões, vamos lá, aqui podemos falar de, é o que foi dito até então, Gêmeos, alguém com condicionamentos de uma família, condicionamentos de um passado, que deu certo até então, só que aqui nós temos a montanha à frente, então, como foi esse sucesso, como foram essas conquistas, como que manteve as coisas muito em evidência? Aqui nós temos a montanha ela fala sobre dificuldades, então, se é no sentido aqui, você, Gêmeos, ou uma outra persona aí, né, uma outra pessoa, aqui tá dizendo que terá um bloqueio, então, tudo aquilo que sempre teve um certo sucesso, vamos dizer assim, mas tem uma coisa assim, né? A custo do quê? Logo ali na frente tem um paredão. Então, sabe aquela energia da prova que foi dita, né? Então, o ano inteiro, semestre, foram passados tais ensinamentos. Aqui nessa montanha, para mim, vem como, ok, então se é tudo isso, vamos passar por uma avaliação, vamos ver que de fato, né, esse grupo, essa estrutura, se ela pode ser aprovada ou não, tá? Tem esse contexto aqui para vocês. Aqui tem uma tendência de alguém querer se fechar muito, tá? Uma pessoa que sempre esteve muito em evidência, essa pessoa vai querer se afastar. Aqui fala de uma viagem, pode ser de alguma pessoa que faça parte de um grupo que você esteja, um grupo familiar, um grupo empresarial. Essa pessoa vai se afastar. Tem uma coisa que possa falar de viagens e viagens longas, tá? Que irão acontecer. Sua leitura tá falando muito sobre saúde esse mês de dezembro, Gêmeos. Olha, tem uma questão referente à saúde de alguém, tá? Porque nós temos o Rei de Espadas.
Esse mês de dezembro, ele vai falar sobre algum tipo de encerramento. Não vou me aprofundar, tá? Mas aqui fala de alguma questão voltada à saúde de uma pessoa que vai passar por algum encerramento, tá? Aqui também tem geminianos se aprofundando mais em algum conhecimento que possa falar sobre atos de... Aqui pode ser alguém se aprofundando em algum tipo de ONG, tá? Porque eu vejo algo mais estruturado. Então, tem uma coisa de caridade, tem, mas tem uma coisa de ONG, de uma estrutura maior. Vejo você se aprofundando nesse tipo de organização. Trabalhos voluntários, grupos de voluntariados. Tem uma pessoa que retorna para tua vida, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amável. Vocês receberão no mês de dezembro algum convite para estar em algum evento. Vão ter pessoas nesse local que vão estar te analisando muito, tá? Você que está guardando um rapaz, um homem aí na sua vida, gêmeos, essa pessoa ela vai sair de uma certa... Ainda tem uma certa confusão, é uma pessoa que tem um carinho, uma estima muito grande por você. Tem uma tendência aqui dessa pessoa se abrir em comunicação de uma forma mais afetuosa para com você, tá? Mas é uma pessoa que ainda carrega algumas... uma ansiedade, essa pessoa carrega uma... Não tá muito claro, tá? Essa pessoa não está mais tão confusa, ok? Quanto aos sentimentos, mas ainda não tem uma certa certeza. Mas é uma pessoa que abre comunicação com você e vai ser muito gentil, tá? Aqui estamos falando de um homem, ok? Vamos lá. Aqui, de fato, alguém vai mudar de casa, tá? Alguém vai fazer uma transição, uma viagem. Podemos, sim, estar falando de uma mudança de uma estrutura residencial, comercial, é mais forte uma estrutura residencial, depende se você faz parte de... você tem um empreendimento, aqui pode ser alguma questão de locação, então você encerra um contrato e vai para numa outra locação, enfim. Aqui é muito positivo, tá? Essa mudança, ela vai ser muito benéfica para vocês, tá bom? Vamos lá falar sobre trabalho. Gêmeos, com a energia para trabalho para os geminianos, mês de dezembro. Serpente. Olha, cuidado com as pessoas aí que você trabalha, 2 pessoas específicas, tá? No ambiente de trabalho. Cuidado com mentiras, trapaças no ambiente profissional, manipulações, excessos, aquele tipo de pessoa que utiliza também do poder, tá? Para administrar um setor, administrar aí, né, um trabalho, só que aqui traz travas. Então, posso observar um cenário, uma pessoa, um grupo, né, um setor aí um pouco insatisfeito com essas lideranças, tá bom? No ambiente profissional, estejam um pouquinho atentos a tudo aquilo que é muito... não tá às claras, tá? Então, informações que não... verifique as informações, tudo aquilo que chegar para você. Mesmo que a pessoa fale, não, tá tudo certo, eu já verifiquei tudo, verifique você também, tá? Se chegou nas suas mãos, possivelmente verifique. Pode passar informações aí despercebidas, tá? E vocês terem alguma dificuldade para resolução neste contexto, tá bom? Certo? Vamos lá, gêmeos, falar sobre amor, quem está interessado. Vamos começar pelos solteiros. Aqui vejo relações para os solteiros, realmente conexões mais carnais, tá? Não vejo relacionamento, uma possibilidade de. Aqui existe uma pessoa muito apegada a você, existe uma pessoa com uma energia realmente muito voltada à sexualidade, serpente com urso, pessoal, é essa vibração, não tem outra coisa para dizer, tá? O amor aqui passou longe, talvez essa pessoa você já até conheça esse alguém,
Já teve algum flerte com esse alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui o amor passou longe. É uma pessoa que tá mais interessada nos prazeres pessoais, tá? Então você pode vir a conhecer aí uma ou a duas pessoas nesse contexto, tá bom? Cuidado com relações à base de interesse, hein? Muito uma questão assim, ó, pessoas que se aproximam uma das outras, mas muito pautada no interesse. Não tem um amor, de fato, aquela coisa romântica, né? Não tem isso aqui. É realmente uma questão de alguém muito interessado. Ah, me aproximo de fulano ou de fulana somente por um interesse. Ai, ai, ai. Gêmeos. Agora vamos falar aqui para quem está no relacionamento. Geminianos que estão no relacionamento amoroso. Vamos lá. Mês de dezembro. A chave. Olha, é um mês de resolução para o casal, tá? Vejo que o casal vai estar passando por algumas modificações, o casal vai estar mais estruturado, vão se sentir mais seguros dentro da relação, a relação passa por algumas modificações, um pouco lentas, mas são modificações que falam de encerramentos. Então, me parece que nesse mês de dezembro, existe alguém muito concentrado em promover mudanças, pode ser dentro da casa, dentro da família, e aqui vai ter muitos bons resultados, tá, gêmeos? Então, aproveitem, vocês que estão no relacionamento, é o mês para realmente, ó, liberar o que não tá legal na relação, vai ter aqui um dos parceiros aí interessados em fazer a relação se movimentar de uma forma mais confiante, mais segura, ou gerar uma proteção para essa família, tá? Podemos estar falando de uma pessoa que é provedora da família, e o provedor não é só financeiro, que pode ser que sim. No casal aqui tem quem é o provedor financeiro e o provedor emocional, que gera o acolhimento, tá? Então, essas duas situações, essas duas polaridades, elas estão se encontrando, o que é muito bom, tá? Muito bom. Então, deixando aqui desentendimentos para trás, tá? Tem uma liberação e vai aqui falar de vocês se comunicando muito mais, tá? E a comunicação do casal, ela vai estar muito mais sintonizada, muito mais carinhosa, muito mais, tem uma conexão mais interessante, tá bom? Gostei aí dos casais, muito bom. Gêmeos, mensagem final para vocês, vamos lá. Dezembro. Vida, precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar, sabendo aceitar tudo o que nos cerca. Exatamente o que foi dito durante toda a sua leitura. Gêmeos, é tempo de fazer diferente, né? É tempo de renovação. Geminianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça sempre muita luz, muita vitória em seus caminhos e que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.